Material didático voltado para a formação jurídica de lideranças indígenas e estudantes indígenas do Brasil é importante a partir do momento que esses direitos não estão contemplados nas grades curriculares dos cursos de ensino superior do Brasil. As aulas foram pensadas para lideranças indígenas e estudantes indígenas de todo o Brasil. Espero que vocês aproveitem o material. São reflexões iniciais voltadas para os direitos dos povos indígenas, de um advogado indígena que atua em vários processos no Mato Grosso do Sul. Espero que vocês aproveitem o máximo os conteúdos. Tratamos agora da legislação penal aplicada ao índio. Muitos se falam que o índio pode cometer vários crimes, que ele não vai responder por isso, por aquilo, ou ainda existe na mente das pessoas aquela ideia de que o índio, de que o indígena, ele é incapaz, e sendo incapaz ele também não responde pelos seus atos. Como já afirmamos, a Constituição Federal já reconheceu a capacidade civil dos índios, reconhecendo eles o direito de defender os seus direitos, e acabou também com a tutela indígena, ou seja, o indígena ele é civilmente capaz. E sendo agente de direitos e deveres, na seara penal, o indígena também irá responder por todos os seus atos. A discussão se trava no âmbito das discussões de agentes inimputáveis e agentes semi-imputáveis. Existe a ideia de que o indígena ele é inimputável, ou seja, de que o índio ele irá cometer determinada infração penal e ele não irá responder por este crime. No entanto, isto não é verdade. O que existe no ordenamento jurídico brasileiro é a aplicação de uma legislação específica ao índio. O que nós temos que deixar bem claro é que o indígena ele é imputável, ou seja, ele responde pelos seus atos, ele irá responder pelos crimes que eventualmente praticar. No entanto, nós temos dispositivos do Estatuto do Índio, que é o artigo 56 e o artigo 57, que foram recepcionados pela Constituição Federal, ou seja, estão de acordo com a Constituição Federal e que devem ser obedecidos. O artigo 56, por exemplo, fala no caso de condenação do índio por infração penal, a pena deverá ser atenuada. Então, aqui no caput do artigo 56 nós temos um caso de atenuação de pena, ou seja, naquele caso em que o juiz, na hora de fazer a dosimetria da pena, ele deve atenuar a pena por se tratar de réu indígena. É isso que diz o artigo 56. Em seu parágrafo único, nós temos o seguinte: as penas de reclusão e de detenção serão cumpridas, se possível, em regime especial ou de semi-liberdade. Qual é esse regime especial de cumprimento de pena que o índio tem? A lei diz que ele poderá cumprir a pena no órgão indigenista mais próximo de sua comunidade. Isto é uma previsão que está no artigo 56 da Lei 6.001 do Estatuto do Índio e que foi recepcionado pela Constituição Federal. No STJ, no Superior Tribunal de Justiça, nós já temos vários julgados nesse sentido, reconhecendo sim esse regime de cumprimento especial de pena. Ou seja, o índio ele deve, sempre que possível, cumprir a pena no órgão oficial, ou seja, na sede da FUNAI, mais próximo de sua comunidade. O artigo 57, pelos grupos tribais, será tolerada a aplicação pelos grupos tribais, de acordo com as instituições próprias, de sanções penais ou disciplinares contra os seus membros, desde que não revistam de caráter cruel ou infamante, proibida a pena de morte.
Aqui nesse artigo 57, nós temos o reconhecimento da aplicação do que nós falamos na primeira aula, do que seja o direito indígena, do direito próprio. A legislação, ela prevê a possibilidade da aplicação da lei, da resolução de conflitos segundo o costume daquela comunidade, proibindo penas de caráter cruel ou infamante, e também está proibida a pena de morte. Nós temos em várias comunidades indígenas do Brasil mecanismos de resolução de conflitos próprios daquela comunidade, né, em que o conselho tribal, em que o conselho de lideranças se reúne para aplicar determinada sanção disciplinar a determinado membro de sua comunidade. A lei reconhece essa possibilidade, é o que nós chamamos da aplicação do direito indígena, do direito segundo o costume, do direito consuetudinário. Vale também trazer algumas considerações sobre a Convenção 169, que é uma convenção internacional da Organização Internacional do Trabalho, que prevê também dispositivos que tratam do tratamento do indígena no que diz respeito ao processo penal. Por exemplo, ao índio, quando for prestar depoimento, seja na delegacia ou seja em juízo, numa audiência na justiça, o índio tem o direito de prestar o seu depoimento em sua língua materna, né? E o juiz e os demais membros do Poder Judiciário que arrumem para si intérpretes, tradutores, né? O indígena ele tem o direito de prestar o seu depoimento em sua língua materna. Outra previsão da Convenção 69, né, é no que diz respeito à questão de cumprimento de pena ainda, né? A Convenção 69 diz que ao indígena será aplicada outras penas diversas do encarceramento, ou seja, sempre ao indígena sempre que possível, deverá ser dada a ele a oportunidade de cumprir pena em sua comunidade ou no órgão oficial indigenista mais próximo de sua comunidade. Justamente porque tanto a Lei 6.001 quanto a legislação internacional de direitos humanos reconhece que essa saída do indígena de sua comunidade, de seu território tradicional, já significa para ele uma aplicação de medida disciplinar, né? E retirar o indígena de seu convívio comunitário, de seu modo tradicional, traz para ele grandes perdas. Então, a Constituição, tanto a Lei 6.001, que está de acordo com a Constituição Federal, quanto a Convenção 69, prevê esses tratamentos diferenciados ao indígena no que diz respeito ao processo penal, né, e ao cumprimento de pena em caso de condenação penal.